Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência a esse vídeo de número 171, Nosso Lar, Chico Xavier, capítulo 31, tema vampiro. Então aqui, dando sequência, guarde essa emoção para mais tarde, André. Sequência agora. Não insisti. Entretanto, fervilhavam-me no cérebro 1000 interrogações. Então, perceba que André não insistiu. Ele não desobedeceu Narcisa. Ele não foi até aquele pavilhão ver aquela gritaria. Porque se ele tivesse ido, ele teria se perdido naquele exato momento, porque ele não estava preparado para deparar com o que ele ia deparar, com parco conhecimento, com parco sentimento de nobreza. Mas você observa que ele não foi, ele se conteve, né? Mas ficou na mente dele aqueles pensamentos fervilhando no cérebro, né? No cérebro dele, mil interrogações. O que está vendo dentro daquele pavilhão? O que está acontecendo lá? Por que essa gritaria? Que gritaria é essa? Gente, o que está acontecendo? Meu Deus, meu Deus. Porque isso atiça, isso aguça. Isso é tão pernicioso, é tão primitivo, é tão negativo, que a pessoa parece que ele fica meio que anestesiado, como se fosse um ventrílogo. E quando menos espera, ele está lá no meio do pântano. Então, veja bem, abrira-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. É preciso entender que fervilhavam-me no cérebro 1000 interrogações a respeito de tudo que ocorrera dentro, né? Que ocorria dentro daquele pavilhão, mas também, ao mesmo tempo, abrira-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Quer dizer, ele estava tendo a oportunidade de crescer, de recomeçar. Isso que é importante. Era indispensável recordar o conselho da genitora de Lísias, Dona Laura, né? A cada momento, para não me desviar da obrigação justa, quer dizer, tudo no momento certo. Nada de curiosidade. Porque Dona Laura, mãe de Lísias, havia orientado André: procure se conter. Abrace a oportunidade do recomeço, deixando de lado a curiosidade, porque não se aprende através da curiosidade. Não se aprende nada através da curiosidade. A curiosidade é um fogo avassalador igual a tal da paixão. Quando alguém chega e me diz assim: Luiz, eu estou apaixonada, eu penso comigo assim: não vai longe. Eu só penso: Luiz, eu estou apaixonada por uma menina aí. Penso comigo: coitadinho, vai cair igualzinho um pato na lagoa, depois de abatido.
2 meses depois, tá namorando, meu amigo? Nem te falo o que aconteceu. Falei assim, então você não se fala nada. Não, mas eu quero te contar. Não precisa. Luiz, mas eu quero te contar, meu amigo. Eu sei o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu? Comigo? Com você não, mas com todos que assumem que estão apaixonados. Eu sei tudo o que acontece com todos aqueles que assumem que estão apaixonados. Então você não precisa me dizer nada. Porque paixão não é amor. Paixão é obsessão. Paixão é ilusão. Paixão é um fogo avassalador. Que depois que ele passa, você olha para trás, você só encontra visualmente, você só depara com cinzas e um estrago muito grande. Porque é muito comum, é comum, devido ao seu primitivismo, um homem de 80 anos encontrar, um homem de 80 anos, casado, encontrar sua alma gêmea com 80 anos, gente. Encontrar a alma gêmea depois de 80 anos. Ah, que gosto fraco! A alma gêmea a gente tem que encontrar quando a gente tem 15 anos. Eu tenho 15, ela tem 15. Eu tenho 15, ela tem 14. Eu tenho 20, ela tem 19. Eu tenho 20, ela tem 20. Agora eu com 80. Eu com 80. Ela tem 20. Isso é alma gêmea? Isso é obsessor. Isso é treva. Que foram colocadas na minha vida, na minha existência, para me jogar no fundo do fosso. É lógico que eu não vou descrever isso, mas havia um homem idoso de uns 90 anos, mais ou menos. Isso é uma cena, só para você entender só. Olha como que é aqui na Terra, a situação aqui, como que ela é pecaminosa, como que é alarmante, é nojo, é nojento. O que eu vou dizer aqui agora é nojento, mas faz parte do estudo. Tinha um homem de uns 90 anos, sentado numa cadeira, né, de praia, numa praia, e uma moça do teu lado, mais ou menos com 30 anos de idade. Mais ou menos. E a história é a seguinte, mais ou menos assim. Ela pergunta para ele assim. Ele não conhecia ela e ela não conhecia ele. Mas eles estavam sentados próximo. Ele ali na cadeirinha dele de praia, com seus 90 anos, e ela na sua cadeirinha, né, com seu guarda-sol ali também, e ela com seus 30 anos mais ou menos. E ela olha para ele, para esse homem de 90 anos, e o interroga. Vovô, o senhor tem quantos anos? Ó, vovô. Aliás, quantos anos o senhor tem? Quantos anos o senhor tem? Ele falou assim, aproximadamente uns 300 milhões de dólares, minha filha. Ela se levanta da cadeira dela e vai, senta no colo dele, abraça ele e beija ele. Isso é nojento. Isso é nojento. Como que as pessoas vivem iludidas
por dinheiro, por coisas materiais? Como que as pessoas não se valorizam? Como que as pessoas se vendem por bagatelas? Como que as pessoas não se respeitam? Cadê a dignidade? Cadê o respeito próprio? Cadê o amor? Então, Dona Laura orientou André a cada momento para não me desviar da obrigação justa. Quer dizer, não desviar da obrigação justa. Nada de curiosidade, meu filho. Quando sentir a curiosidade, contenha-se, se prepare, amadureça naquela matéria, se conheça, se evangelize. É o que nossa irmã Narcisa acaba de dizer para André. Guarde essa emoção para mais tarde. Mais tarde, ela não estava querendo dizer a ele mais tarde na madrugada daquela noite. Não. Mais tarde na evolução dele. Daqui a algumas décadas. Daqui a alguns séculos. Você vai possuir, você vai deter em você algo que te faça compreender que são doentes, são nossos irmãos necessitados de auxílio e que nós aqui nos encontramos no incondicional, na imparcialidade, igual Deus, igual Jesus, porque Deus, Jesus, eles são imparciais perante tudo que nos acontece. Não significa que eles fecham os olhos aos acontecimentos, não. Mas as leis do Criador, elas se fazem presente no nosso eu. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. É as leis dele no nosso eu. Onde está escrito as leis de Deus? Em nossa consciência. Mas Deus é o amor incondicional. Jesus também é portador do amor incondicional, que não exige, que não cobra, que não pune, que entende. Pai, perdoe-os. Eles não sabem ainda o que fazem, como se diz, mas um dia eles aprenderão. Como se diz, vamos ter paciência com eles, né, Pai? Ô Luiz, mas Jesus nesse instante, ele não estaria, de certa forma, procurando conter a ira de Deus? É essa a impressão que o catolicismo transmite aos adeptos católicos. Porque praticamente o católico, ele aprendeu que Deus se revolta contra aquele filho desobediente, ao ponto de excomungá-lo. Isso não é Deus. Perdão da colocação, isso é um demônio da mitologia. Como mitologia são os dogmas das religiões, principalmente do catolicismo. Então, mas essa mensagem foi passada para os adeptos do catolicismo, que Deus se revolta. Então eles usam essa parte onde Jesus
olha para você ver que pobreza. Jesus percebendo que o pai, né, naquele momento se enfurecera, porque eles haviam matado, eles haviam crucificado seu filho. Então, Deus começou a pôr para fora a sua ira, a sua raiva, o seu ódio, ao ponto de Jesus ter que conter o pai. Olha que pobreza. Pai, perdoe-os. Eles não sabem ainda o que faz. Então você observa que nesse instante o catolicismo ensina que Jesus é Deus e Deus é Jesus, que os dois são um só. Tanto é que Jesus foi capaz de acalmar a ira do Pai, mostrando para o católico que Jesus, até certo ponto, é mais poderoso do que o Pai. E não é. Jesus é filho de Deus, criado por Deus, como todos nós fomos criados. Do mesmo modo, conforme nós fomos criados, Jesus também foi criado. Jesus se encontra em processo de evolução, igual todos nós. Não existe no universo, por toda a eternidade, um ser maior que Deus. Deus é a inteligência suprema, ele é a causa primeira de todas as coisas. Não existe ninguém acima de Deus. Todos abaixo de Deus. Então vejamos. Logo após as 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Aproximou-se de Narcisa e de André, um homenzinho, um senhorzinho, né, um trabalhador ali do parque, né, dos jardins, né, de nosso lar. Tomava conta da jardinagem. Mas tem isso lá, Luiz? Ah, que isso, gente? Vamos discutir isso agora não, né? Isso aí é corriqueiro. Narcisa recebeu-o com gentileza, perguntando: que há, Justino? Qual é a sua mensagem? Quer dizer, por que você está aqui? O que te traz aqui? O que aconteceu? O operário que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de retificação respondeu aflito: venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Os campos de cultura. Os campos de plantações, de legumes, de frutas, de hortaliças, não é? Trigos, uvas, parreiras, né? Aliás, parreiras e mais parreiras. Então, venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura, porque nosso lar, na sua extremidade, ele é protegido por um muro enorme, tanto em matéria de espessura quanto em matéria de altura, né? Mas existem vários portões, vários não, milhares de portões. Então, venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio
tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas. Olha, Justino, pessoa humilde e simples, percebeu isso. Creio ter passado, né? Despercebida aos vigilantes das primeiras linhas. Quer dizer, ela já havia infiltrado até certo ponto que não deveria ter infiltrado. Mas ela era tão esperta que ela conseguira enganar os outros vigilantes para chegar até ali, aquele portão. Você conseguiu entender essa? Até chegar naquele portão, tem aquele portão. Aquele portão ele dá entrada para um outro departamento. Mas até chegar naquele portão ali, existe outras sentinelas, outros vigilantes. Só que para chegar até ali é porque ela conseguiu enganá-los, passando-se por coitadinha, sofrida, abandonada, humilde, uma santa, abandonada nas regiões umbralinas, não é? E por que não a atendeu? Interrogou a enfermeira, Narcisa. Narcisa interrogou Justino, né? E por que não a atendeu? O servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou. Olha só a prudência de Justino, né? O servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou. Segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo, porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. Olha a prudência de Justino, humilde servidor ali daquele parque, daquela horta, né? Daquelas verduras, daquelas plantas. Era um homem humilde, pele ressecada pelo tempo, né? Vamos usar assim aquele termo assim, como se fosse um caipira, sem escolaridade. Mas ele aprendeu com os mais evoluídos a ter olhos de alma, olhos de espírito e observar determinados fatores. E um dos fatores que ele observa nesta paciente que pede auxílio, que ele observa, são pontos negros no corpo dela. Opa, não cabe a mim. Espere aí que eu vou comunicar Narcisa, vou comunicar os responsáveis por esse departamento, se eu posso ou se eu não posso colocá-la para dentro, desse portão para dentro. Espere aí um pouquinho, já já eu volto. Eu estou encenando aqui para você entender, porque aqui no livro não diz isso. É por eu já ter presenciado algumas coisas com relação a esse fato aqui, é que eu estou podendo esmiuçar dessa forma para você. Então, segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo, porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. Olha, Narciso, ó. Que me diz? Interrogação. Justino, que me diz? Revidou Narcisa assustada. Pontos negros. Pontos negros, Justino. Epa! Então o negócio é mais sério do que nós imaginamos. Sim, senhora. Pontos negros. Pontos negros, Narcisa. Então o caso é muito grave.
Narcisa nesse momento. Então, Justino, o caso é muito grave. Gravíssimo. Como se diz assim, ó. Fizestes muito bem não ter colocado ela para dentro. Vamos emendar? Meus parabéns, Justino. Fizestes muito bem. Se eu pudesse, eu triplicava os teus bônus horas. Por isso que você está onde você está. Você é capacitado mesmo, Justino. Você podia ter colocado tudo a perder nesse departamento aqui, Justino. Colocando essa irmã para dentro desse departamento. Meus parabéns, Justino. Só Deus para te recompensar. Você está entendendo que eu estou, né, como se fosse Narcisa, porque não está escrito aqui. É esse sentimento que a gente tem lá quando a gente depara com esses casos. Eu já tive esse sentimento várias vezes. Ao deparar com determinados casos, a ver se eu pudesse contar todos os casos, mas eu não posso, não faz parte do script aqui do programa, né, de gravação. Então, que me diz, Justino? Revidou Narcisa assustada. Sim, senhora. Aí ela diz, então o caso é muito grave, Justino. Graças a Deus, meus parabéns. Ainda bem que você não a colocou para dentro. Graças a Deus, vamos lá, vamos até ela. Aí vai ficar o resto agora pro próximo vídeo, no próximo dia.